Que dia, né, Pitoli? A gente tentando acompanhar ainda os últimos acontecimentos, carta de Trump, vídeo de Bolsonaro agradecendo a carta de Trump, e de repente já se depara com essa notícia do ministro Alexandre de Moraes não dobrando, nem triplicando, talvez quadruplicando a aposta. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Professor Cláudio Branchieri, tenho nome e respeito pelo trabalho do professor Cláudio Branchieri, deputado estadual no Rio Grande do Sul, nosso convidado também. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Um dia triste, né? Um dia que chocou os brasileiros, todos nós estamos assim, não surpresos, porque o avanço desse processo, do sistema sobre as liberdades, me parece claro, mas mesmo assim choca, né? A ousadia choca. Tá? Sabe aqueles... A gente vê os crimes cometidos que eles chocam pela ousadia. Aqui a ditadura choca pela ousadia. Realmente o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é uma crueldade. Cris, vou conversando contigo e com o professor Cláudio Branchieri para a gente tentar entender a opinião de vocês em função, inclusive, das restrições. Bolsonaro agora não pode conversar com os filhos, com o Carlos, com o Eduardo, nesses absurdos da tornozeleira, dentre outros, Cris. Sim, do que eu consegui apurar por enquanto, porque realmente a gente no ar, né, trabalhando e vendo a notícia acontecer e tendo que ligar para fontes e conversa com um, conversa com o outro, todo mundo tentando entender, ainda não consegui ler na íntegra a decisão de 47 páginas do ministro Alexandre de Moraes, mas já vi que na 17ª página ele anexou a carta do presidente Trump a Bolsonaro. Então, realmente ele está escalonando e chamando Trump para a briga, para a responsabilidade sobre a operação de hoje. Se Bolsonaro teve busca e apreensão em casa, no seu escritório, no PL, vai ter que seguir com tornozeleira, com outras restrições, Moraes está dizendo a culpa é sua, Trump, agora, né? Então a gente está tentando entender tudo isso. E uma das posições que eu ouvi agora cedo, e por isso convidei o professor Cláudio, já agradeço, Cláudio, por aceitar prontamente estar conosco ao vivo aqui, foi uma posição de parlamentar. Eu sei que o senhor está numa Assembleia Estadual, né, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas sofre a pressão do eleitorado de direita aí no seu estado e acompanha também o que vem acontecendo com os demais parlamentares em níveis federais. E eu queria trazer uma opinião sua, né, que o senhor nos externasse a sua opinião aqui, sobre o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer nesse momento, porque obviamente que está todo mundo em polvorosa, a gente vê aqui no chat as pessoas também tentando se atualizar e pensar o que eu posso fazer, e no atual momento, né, essa ditadura pesada sobre nós, eu tenho dito a foice nas costas e o martelo na cabeça de cada um de nós, o que cada um poderia fazer. Precisaria de uma liderança para chamar uma manifestação, manifestação mais uma. Daria algum recado para o sistema nesse momento? Qual é a sua opinião? Bom, eu acho que nós vivemos... eu não gosto de chamar de democracia o que nós estamos vivendo hoje, mas se tu quiser dar o nome, ela não pode ser uma democracia normal, regular, é uma democracia disfuncional. Porque, nesse momento, o povo tem medo do governo. O governo tem medo do povo. Tá? Se desmobilizou completamente as lideranças dos movimentos de rua. Essas lideranças eram orgânicas, elas não eram controladas e centralizadas em partidos ou políticos, e elas praticamente deixaram de existir. As mesmas lideranças e movimentos de rua que levaram o impeachment da Dilma. Tá? Hoje, praticamente ninguém tem coragem de chamar uma manifestação com medo de ser preso, com medo da manifestação acabar em algum tipo de problema ou de desordem, e aí tu ser responsabilizado, né? Ou seja, há uma criminalização das lideranças políticas no Brasil que se opunham, ou que têm oposição, ao estado de coisas que está aqui, que nós estamos vendo. Então esse eu acho que é, talvez, um dos grandes sintomas do período que nós estamos vivendo. Não temos hoje uma liderança capaz e com coragem, nesse momento também, de arregimentar todo esse sentimento de indignação e de impotência que a população tem para que ela vá à rua e exija mudanças. O que é mudança? Mudança é o Supremo parar de ser um partido político, o governo federal parar de fazer tabelinha com o Supremo, o Congresso, que é o representante do povo, voltar a ter função no país, porque ele perdeu. Aliás, uma ditadura, a principal característica de uma ditadura é o Congresso disfuncional, o Congresso calado, é um Congresso
amputado, é esse o termo, tá? E aí as pessoas, os eleitores, basicamente, não só de direita, tá? Tem muito eleitor de centro que votou no Lula, que já se arrependeu, daí a aprovação, e que diz como é que a gente faz para sair agora. E os deputados de direita que se opõem, né, que são as vozes, que são os caras relevantes em rede social, eles estão sendo perseguidos. É só é só a gente ver o que aconteceu em Minas Gerais com o Ministério Público de Minas Gerais. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais, que está pedindo a inelegibilidade do Nicolas por 8 anos. Foi assim com a Zambelli, vai ser assim comigo se a gente continuar a gritar, vai ser assim com o Maurício Marcon, ou seja, ser deputado de direita hoje, subir na tribuna e expor estado de arbitrariedade, também requer coragem, para que a gente possa, com as vias que nós temos na mão hoje, que é a via da institucionalidade, né? Porque nós não defendemos a ruptura institucional do jeito que foi tentada com o Rio de Janeiro, também deu vazão a tudo que está acontecendo hoje. Né? Mas nós estamos tentando, por essas vias, por vias eleitorais, pela via que o sistema, que está no livro de regras do sistema, derrubar o sistema, ou redesenhar o sistema, que é o que um desenho, que é uma palavra que eu gosto. Nós precisamos redesenhar o sistema, do jeito que está, não dá. Poder demais no Senado, no Alcolumbre, poder demais na mão do Hugo Mota. Eu não preciso dominar 503 deputados, eu só preciso dominar o presidente da Câmara dos Deputados. Está lá ele envolto lá com uma funcionária fantasma, pegaram ele pode ir para cadeia, tem funcionário fantasma. Eu não preciso dominar 81 senadores, só preciso ter o Alcolumbre na mão. Então eu vou lá, pego o Alcolumbre, amarro ele e nada anda nas casas. Não há reação institucional. Tá? O Congresso é refém, tá? E foi amputado. E aí a oposição tenta se levantar, como é a oposição venezuelana. Ela também tenta se levantar com as armas que tem. Agora, Cris e professor, colocar o medo sobre a população deu certo, Cris. Mesmo porque, professor, a gente se lembrar do que acontecia em tempos de Lava Jato, naquele momento onde tinha a cartinha que o Bessias levou lá para o Lula e tal, a população foi para as ruas. Não precisava marcar, não tinha dia, não tinha horário. Nós nos manifestávamos, né, de uma forma orgânica. Entretanto, o medo faz a diferença agora. Porque no chat, em algumas outras conversas, a gente percebe assim, vamos para as ruas hoje às 4 da tarde. A população está tentando se entender, mas o colocar o medo aparentemente deu certo até aqui, né, Cris? Então, esse ponto que você traz e que o professor também traz é fundamental. As lideranças foram completamente caladas, não só pelo processo de censura, que vem desde o governo Bolsonaro através do STF. Né? Bolsonaro era vítima, estava o tempo todo sendo massacrado, e eu gosto, como eu sou da imprensa, eu falo com toda a propriedade, tenho um lugar de fala, eu gosto de lembrar o papel fundamental dessa mídia pichuleco em trazer o Brasil para esse estado de ditadura do judiciário. Porque se não tivesse o aval de jornalistas lulistas, né, independentemente de ganharem dinheiro ou não, dinheiro do pagador de impostos, né, repassado pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal para as empresas, e daí acaba chegando no salário dos jornalistas, que são ralé, ganham mal, mas dependem daquele emprego e sabem que se não bajularem o governo, o dinheiro deixa de entrar, a empresa demite, então vamos bajular. Mas a irresponsabilidade desses jornalistas que deram aval para as atitudes tiranas de ministros do STF nomeados por Lula, Dilma e Temer, vamos lembrar quem aparelhou o STF, e depois bajularam todas essas ações tirânicas porque eram antibolsonaristas histéricos, então valia a pena fazer isso. Irresponsabilidade da imprensa, mas foi isso que foi colocando o Brasil sob censura, sob tirania e sob medo. E aí vem o processo, né, de descondenação do Lula, a devolução dos direitos políticos para um corrupto lavador de dinheiro condenado em 3 instâncias, né, que passou por 20 juízes do processo, foram aumentando as penas. A gente tem que sempre lembrar esse contexto todo, todo o processo eleitoral de 22 questionável, e aí a população vai para a rua para questionar, porque o processo era questionável, a eleição de Lula era, sim, questionável, e vem esse massacre do poder do Estado, do poder do peso das armas, Forças Armadas indo caçar manifestantes em frente ao quartel em Brasília e jogar na prisão
enganando a população, dizendo estamos colocando vocês dentro de ônibus para levar para a rodoviária, foram presas, então tem o poder das armas. Isso é ditadura. Tudo isso que aconteceu no Brasil é ditadura. É muito difícil para a população acreditar que vai para a rua e vai estar segura se manifestando. Então, professor, por isso que volto à questão parlamentar, né? Por isso que com as lideranças naturais, orgânicas, aqueles movimentos de rua, a maior parte delas autoexiladas no exterior atualmente, vamos lembrar, porque fizeram parte do processo das manifestações pós-eleições do Lula e foram massacradas com a farsa do 8 de janeiro, com a perseguição aos manifestantes, com o Flávio Dino escondendo as imagens que provariam que elas eram inocentes, que todas aquelas pessoas perseguidas e presas são inocentes e que os verdadeiros vândalos, os infiltrados, eram pessoas que não foram sequer investigadas. Então, com tudo isso acontecendo, a atenção se volta para os parlamentares. O senhor vê alguma chance de algum parlamentar ou um conjunto de parlamentares chamar manifestação de rua, mesmo sem caminhão, porque tem dinheiro, tem custos envolvidos, né? E para a população poder largar tudo que está fazendo e ir agora, ou às 4 da tarde, a hora que for, para a praça da sua cidade, para o local onde sempre houve manifestações, onde sempre sempre foi usado como ponto de encontro, e realmente acontecer mais uma manifestação popular, ou isso não daria resultado? Cristina, assim, ó, no dia 7 de setembro de 2022, o Brasil assistiu provavelmente a maior manifestação da sua história, no 7 de setembro. De 21 também foi gigante. 7 de setembro, Brasília foi tomada. Quando o Bolsonaro convocou logo depois, eu acho que foi início de 24, tenho que me lembrar aqui, mas acho que foi início de 24, manifestações em São Paulo, elas foram gigantescas. A verdade, Cristina, é que o Supremo, Brasília, perdeu medo das manifestações, perdeu medo do povo brasileiro. Essa é a verdade. Eu acho que foi, na verdade, também teve a manifestação no 7 de setembro de 23. E eu me lembro que eu fiz um discurso sobre isso. E eles riram, 7 de setembro do ano passado. E eles... Então, tinha uma manchete dizendo que o ministro do STF, Alcolumbre, estavam rindo das manifestações do povo nas ruas. E isso é sintomático. O sistema hoje está rindo do povo, da nossa cara. Ele não tem medo. O STF tem tanto medo do povo quanto o Nicolás Maduro tem medo do povo venezuelano. Ou o ditador de Cuba tem medo do povo cubano. Ele não tem medo. Eles perderam esse medo. Eu acho que a principal união não é mais só o povo. E aí implica as sanções. O isolamento que nós estamos prestes a ser colocados. Isolamento econômico em nível Venezuela. Mundial. As sanções, elas certamente impactarão o poder econômico. E o poder econômico do Brasil é cúmplice do que está acontecendo. Acreditar no Lula, acreditar em ser amigo do governo, acreditar nas benesses que tem você estar próximo de um governante que distribui favores para os amigos. Assim foi a Faria Lima, assim é os bancos, assim são as siderúrgicas, assim é a indústria no Brasil, assim, eventualmente, foi o agro, muito menos o agro, porque o agro é muito do trabalho, né? Das 4 da manhã às 11 da noite, o agro foi muito menos. Mas as lideranças do agro também não entenderam ainda que o nosso problema não é esse papinho aqui de que o Eduardo Bolsonaro articulou sanções contra o Brasil. O PIB americano é de 28 bilhões de dólares. O nosso é de 2. 3 estados americanos têm um PIB maior que o nosso. Só o estado da Califórnia tem o dobro do nosso PIB. Esse é o tamanho da economia americana. Né? Milhares de empresas, centenas de milhares de pessoas envolvidas. Vocês acham realmente que os Estados Unidos imporiam sanções econômicas baseadas na articulação de um parlamentar contra o Itamaraty, que tem um orçamento de 5 bilhões de reais? Tá muito bom. Fechar o Itamaraty? Se eu gasto 5 bilhões para gerir minha política externa e um parlamentar sem renda nos Estados Unidos consegue impor esse prejuízo no Brasil? Ou será que a foto que o Alckmin fez ao lado de todos os ditadores do mundo na posse do presidente do Irã
não é uma causa da sanção? Bom, será que o Brasil ser o maior comprador de diesel russo do mundo não é a causa da sanção? Ou será que o Lula defender a desdolarização do dólar, que é uma ideia péssima, e pior ainda, ser porta-voz da ideia ruim, não é a causa da sanção? Será que o presidente Bolsonaro... Você tem que ser meio adolescente, né? Tem que ser meio burro para achar que isso cola. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro está sendo usado pelo governo Lula e pelo sistema como um bote expiatório. E o poder econômico não deu isso ainda. Que vai sair no bolso deles. Que o cara que é bilionário hoje vai virar milionário, que o milionário vai virar classe média, classe média vai virar pobre. Vai todo mundo fazer downgrade. Então, eles têm que começar, também eles, que têm o poder econômico, a pressionar. O povo tem que fazer sua parte, mas só o povo não funcionou. Agora, quem vai sofrer com o problema tem que entender que o problema não é Bolsonaro. O problema é Lula fazer uma manifestação, como ele fez ontem em rede aberta, em cadeia nacional, atacando o presidente Lula, o presidente Trump, ameaçando taxar Big Techs. Olha como é uma guerra comercial com China e petróleo. Vocês sabem quanto faturam só a Meta, que é dono do Facebook e do Instagram, mais o Google, que é dono do YouTube? $500 bilhão. É 1/4 do PIB brasileiro. Só as duas. Nós exportamos para os Estados Unidos 40 bi. Aí o presidente Lula ameaça atacar essas empresas que faturam $500 bilhão nos Estados Unidos, e eles acham que o problema é político de Bolsonaro. É óbvio que o presidente Trump disse, é só como é falta qualquer juizinho começar a impor multas e sanções para empresas que faturam $500 bilhão e que geram quanto de PIB nos Estados Unidos. O problema é econômico e o nosso poder econômico está de olho fechado para isso. Sim, então o povo precisa de aliados. Cris, o Bogo tem uma colocação, pois não, Bogo? Bom dia, Cris. Prazer falar contigo. Bom dia, professor Cláudio. Cris, professor, hoje de manhã o Jason Miller, né, um dos principais assessores do Donald Trump, que inclusive foi vítima aqui do Alexandre de Moraes, ele fez uma publicação dizendo o seguinte: mantenha-se firme, presidente Jair Bolsonaro. O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de Alexandre de Moraes e dezenas de milhões de pessoas o apoiam. Não descansaremos até que a perseguição política acabe. E agora, recentemente, o Jason Miller também fez outra publicação dizendo: manobra ousada de Alexandre de Moraes ao anunciar ao mundo que quer todo o crédito pela perseguição política e caça às bruxas contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora sabemos quem realmente governa o Brasil. Cris, professor, agora com o coronel Gerson Gomes, a gente fazendo uma análise dessa situação, nós chegamos que pode ter um grupo muito maior do que Lula, do que Alexandre de Moraes, né? E aqui remetendo ao diretor que veio no passado aqui dizer para o presidente Bolsonaro para aceitar o resultado das eleições, USAID, enfim, nós chegamos a uma conclusão que há um interesse globalista muito maior do que isso, do que desses interesses, não é uma coisa de Lula, de PT, de esquerda, pode ter interesses muito maiores em cima disso. E aonde é que está o perigo? E nesse sentido, a análise que eu peço para vocês, se havendo mesmo esse interesse, esses grupos internacionais, grupos econômicos, grupos, enfim, gigantes por trás dessa situação, o Alexandre de Moraes, ele teria a possibilidade de recuar? Quer dizer, ele ainda tem essa chance, porque o que nós estamos vendo é dobrar a aposta uma atrás da outra. Porque se ele não tem alternativa, se a turma que eles se envolveram é tão grande, poderosa e perigosa nesse sistema, porque eles não imaginavam que o Trump ia ganhar, né? Eles imaginavam que ia continuar com a USAID, CIA. Agora, se a turma que esse pessoal se envolveu é tão grande assim, isso explicaria ainda mais o interesse do Trump e dos Estados Unidos, mas também nós poderíamos entender o porquê que o Alexandre de Moraes não tem alternativa, não teria, né, alternativa para recuar. Quer responder primeiro, professor? Assim, ó, eu acho que o Alexandre de Moraes se sente intocável. Tá? Quando ele zomba lá dizendo, olha, veja bem, eu vou recuar só se o Trump botar um porta-aviões no Lago Paranoá, ele está dando de ombros para a economia brasileira, para o povo brasileiro, ele está só preocupado com uma única pessoa, com ele. O Brasil hoje é refém
de uma pessoa, de Alexandre de Moraes. Não tem outro problema no Brasil que não seja ele, certo? Obviamente, seus aliados dentro do STF, mas ele que se prestou a ser o líder deste movimento, deste assassinato da democracia brasileira, ele acha que não tem mais outra alternativa a não ser avançar e tentar manter o estado de coisas. Por quê? Porque qualquer recuo, eu acho que vai resultar não só no afastamento dele no STF, como em sanções graves, inclusive econômicas, né, e de restrição de liberdade, porque o Alexandre de Moraes atropela a Constituição. Todo o povo brasileiro é refém de advogado, que jamais foi juiz, que se tornou juiz e poderoso no Brasil por conta de conveniências políticas, que nunca teve voto. Se pedisse voto, não se elegeria, não seria eleito para vereador, e está aqui, né? Tornando todo mundo reféns. Então, eu realmente não acho... todo mundo sabe que a esquerda internacional é extremamente articulada. A esquerda internacional tem, né? Ela tem braços, né? É um povo, assim, braços estendidos, né? Por todos os setores, em todos os lugares, né? No jornalismo, na justiça, também aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. São muito poderosos, são organizados, são estruturados, né? Mas nós temos uma vantagem, né? Que nós temos o povo e a verdade do nosso lado. Então, acho que a gente só precisa entender que nós precisamos, primeiro, resolver o problema de quem está comandando o processo.